Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí uma nova versão do Renault Kwid. Na verdade a versão já existe, a versão Evolution. Só que aqui a principal novidade é que o carro passará também a ser oferecido com câmbio manual de 6 marchas. Câmbio manual, a gente sabe que ele está meio que acabando aí no mercado. Todas as soluções hoje, ou é câmbio automático, ou é câmbio CVT, ou é câmbio robotizado de dupla embreagem, mas o câmbio manual tem desaparecido. Porém, existe aquele cliente que gosta do câmbio manual. É minoria? É, mas tem esse cliente. E o detalhe é que o câmbio manual vai estar associado a um motor 1.0 turbo de injeção direta, o que certamente deve garantir alguma diversão. Pois bem, nesse vídeo eu vou falar aqui do Kardian versão Evolution com câmbio manual, que tem preço sugerido aí de R$ 106.990. Vamos começar falando aqui da frente do carro. A versão Evolution é uma versão mais simples. Então, quando você olha a frente do carro, por exemplo, nós não temos aqui sensores de estacionamento. Você vê claramente aqui o suporte do sensor de estacionamento cego. Também não temos nenhum sistema de assistência à condução, ou seja, controle de cruzeiro adaptativo ou alerta de colisão frontal. E a parte de iluminação, como é que fica? Vamos conferir. Uma coisa legal nesse carro é que o farol aí, ele é em LED. É refletor parabólico, não é um sistema de projeção, mas temos LED. Esse é o farol baixo, aí nós temos aqui o farol alto e a luz de pisca em LED. E o detalhe, esse farol aqui tem o controle para fazer o ajuste de altura lá dentro, né? Comando elétrico. Estou destacando isso porque às vezes, mesmo carros de categoria mais elevada, às vezes não tem o ajuste de altura com controle elétrico. O motor aqui já é bastante conhecido. Por que eu digo isso, pessoal? Aqui nós temos um motor 1.0 3 cilindros de injeção direta de combustível, um motor que tem tecnologia flex e ele tem potência máxima de 125 cavalos, mas o destaque aqui é o torque máximo, né? De 220 Nm, o que dá um pouquinho mais que 22 kgfm de torque. Então é o motor com maior torque do segmento. Todos os outros concorrentes tem motores aí na casa de 200 Nm, o que dá 20,4 de torque. Então aqui o motor tem um pouco mais de torque. Mas uma coisa interessante é porque não é um motor novo. A gente já conhece esse motor já de bastante tempo, porque esse motor aqui foi desenvolvido em parceria da Renault com a Daimler, né, a Mercedes. E ele é utilizado em carros da Renault e da Mercedes. Aí você vai falar, mas como assim motor 1.0? Pessoal, o desenvolvimento do motor foi feito com motor 1.3 litros 4 cilindros. Esse motor é exatamente aquele motor com um cilindro a menos. Toda a tecnologia que a gente já viu lá no Duster, na Duster Oroch, nos carros da Mercedes, está aqui. Então é um motor bastante moderno, só que agora associado a uma transmissão manual de 6 marchas, essa é a principal novidade. Outra coisa curiosa, vamos dar uma olhada aqui na bateria, pessoal, porque esse carro aqui tem aquele sistema start-stop que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas, e aí você pode ver que a bateria aqui é do tipo EFB, justamente indicada para esse tipo de aplicação. E aqui pelo lado, vamos começar com as rodas, por quê? A gente tem uma roda aro 16 polegadas. Muita gente vai pensar, nossa, será que isso aí é uma roda de liga leve? E até parece. Você vê que tem um acabamento legal, mas isso aqui, pessoal, é uma sobrecalota, tá? Então é uma calota, na verdade é uma roda de aço, 16 polegadas com uma sobrecalota. O detalhe é que não parece uma calota. E aí nós temos um pneu medida 205 de largura, perfil 60. Você vê que o pneu aqui ele é bastante alto. Então é uma medida excelente para Brasil. Na hora de encarar buraco, essas coisas, piso ruim, esse pneu mais alto, ele vai ter bastante área para poder dobrar a borracha, né? Então o risco de você fazer bolha ou cortar o pneu é muito pequeno. E um pneu desses também acrescenta conforto na rodagem. Uma coisa muito legal do Kardian que a gente já mostrou é este REC de teto aqui, né? Que permite que você, com uma chavinha, mude a posição dessas barras. Então a barra está normalmente nessa posição, só que você desmonta, consegue colocar elas aí na
transversal, né? E isso acaba sendo muito útil, porque você não precisa comprar um acessório à parte para poder botar alguma coisa aqui em cima, é só mudar a barra de posição. E aqui você tem uma capacidade de carga de 80 kg. Essa é uma solução que só o Kardian oferece na categoria. Inclusive, dá uma olhada no nosso vídeo que a gente fez uma comparação aí recentemente do Kardian com outro principal concorrente, que a gente explica várias coisas aqui do carro. Mas voltando aqui nessa versão, a gente tem aqui o espelho lateral, que já nessa versão é pintado em preto brilhante, inclusive com o repetidor de seta. Mesmo sendo uma versão, digamos assim, de entrada, tem alguns equipamentos interessantes. E aqui na parte de trás, aqui na versão Evolution, bom, já vou destacar que isso que vocês estão vendo aceso aqui é a iluminação da lanterna, que é em LED. Legal isso, né? Mas é só isso que é LED. Por quê? A luz de freio que vai acender aqui nessa porção é lâmpada incandescente, aí você tem a luz de pisca que também é incandescente e a luz de ré que é incandescente. Outros equipamentos que a gente acha, a câmera de ré que fica aqui disfarçada no meio do símbolo da Renault e você ainda tem mais 4 sensores de estacionamento. Sempre bom relembrar, essa versão já traz limpador e desembaçador do vidro traseiro também, e tudo isso aqui é série. E o porta-malas do Kardian, olha só, tem um bom volume, 358 litros na medição VDA, que é aquela que usa bloquinhos, é um bom porta-malas. Tem também algumas soluções como ganchinhos aqui na lateral. E o detalhe é que tem 2 de cada lado. Tem carro que às vezes só tem um ganchinho de um lado só, não. Aqui tem 2 de cada lado. Tem também a iluminação aqui que é lâmpada incandescente. Uma coisa que poderia ficar um pouquinho mais bonita é o triângulo, né? Ele poderia ter um espaço melhor para guardar ele do que ele ficar simplesmente aqui no piso do porta-malas. Mas quando você levanta o piso, olha que legal. Isso merece elogio. O step não é aquele step fininho, é um step integral. É de medida diferente do pneu de rodagem, porque aqui nós temos um pneu 185, 65, aro 15 polegadas. Mas o detalhe é que você, ao usar esse step, não tem a dirigibilidade alterada, né? Então, tá fazendo uma longa viagem, rasgou o pneu no meio da viagem, você vai colocar o step, você vai conseguir continuar a viagem numa boa. Então, e mais, o pneu que furou ou rasgou, você consegue guardar aqui sem desnivelar o piso do porta-malas. Então isso, a gente tem que dar o elogio aí para a Renault. Aqui atrás, o Kardian, ainda mais nessa versão Evolution, é bem espartano. Temos um bom espaço? Sim. O banco está ajustado aqui de forma confortável para eu dirigir. E você vê que do meu joelho ao encosto do banco eu tenho aqui aproximadamente um palmo fechado. Movimentação de pés eu vou caracterizar como boa. Não é excelente, mas é boa. Mas vai parando por aí, tá, pessoal? Você tem na porta espaço para guardar algumas coisas, não é um espaço tão grande. Tem o comando do vidro na porta e é só isso. Porque não tem alça de segurança aqui no teto, não tem ganchinho para pendurar nada, não tem descansa-braço. E quando a gente olha aqui o console, tá vendo? Ó, não tem saída de ar-condicionado, tomada de carregamento, nada. Então aqui o banco traseiro dessa versão é espartano. E antes de dirigir, vou mostrar aqui como é que é a posição do motorista. Acabamento de porta. Praticamente tudo aqui é plástico duro, parte superior e parte inferior. Apenas onde você apoia o braço, em toda essa região, você tem um tecido acolchoado. Você tem aqui o controle dos espelhos, mas atenção, ó, o simples toque para abertura e fechamento de vidro, somente o motorista. Os demais vidros, você tem que segurar o botão até o final. Poderia ter colocado um simples toque nas 4 posições, mas ok. Quando a gente vem aqui para dentro, você tem aqui o botão para desligar o sistema do start-stop. Aqui o ajuste de altura do facho do farol, você tem 4 níveis diferentes que você consegue escolher. O banco do motorista tem aqui o ajuste de altura manual e o cinto de segurança também tem ajuste de altura manual. Hora da gente dirigir aqui o Renault Kardian Evolution com o câmbio manual, mas vamos falar um pouquinho das coisas que o carro tem aqui por dentro. Começando aqui pela chave. Essa daqui, que é uma chave do tipo canivete. Você tem aqui, como vocês estão vendo, a opção de destrancar o porta-mala, trancar o carro e também destrancar o veículo à distância. Dei a partida, só um detalhe, esse carro não precisa pisar na embreagem para dar a partida. Eu estou destacando isso porque existem modelos que na hora que você dá a partida, se você não pisar na embreagem, o carro não dá a partida. Não é o caso desse aqui. Bom, pois bem, vamos falar um pouquinho aqui da parte central do carro. A gente tem a central multimídia que a gente já conhece aí do
das outras versões do Cardian, né? Então ela é uma central multimídia com tela touchscreen. Você tem aqui alguns botões de atalho rápido aqui do lado, né? Então você tem aqui o botão, por exemplo, do volume. Tem esse daqui para você, entre aspas, desligar a central, mas ela não desliga, ela vai ficar nessa tela aqui de standby. Você também tem aqui algumas configurações do carro que você pode acessar, como trancar portas automaticamente, retrancar automaticamente, boas-vindas, assistente de estacionamento, se você quer ou não a câmera traseira. Você vê que não tem tantas funções aqui. A gente tem aqui o Android Auto, no caso, ele está sendo usado aqui por cabo, tá, pessoal? Tem um smartphone aqui, tá, com cabo, ó. Se eu puxar aqui o cabo, você vê que ele cancela a integração. O dispositivo não é compatível com Android Auto sem fio, então você tem que usar aqui efetivamente o cabo para conseguir fazer a integração. E já que a gente está falando de integração, vamos falar das conexões que tem aqui. A gente tem uma porta USB do tipo A, que faz a integração com a central, uma USB do tipo C, que é puramente para carregamento, e aqui uma tomada 12 volts para você poder ligar um adaptador. O ar-condicionado é digital e automático, de simples zona. Você tem os controles aqui, que na parte superior a gente tem um botãozinho aqui para colocar o carro no modo econômico, desligar o sensor de estacionamento traseiro, a luz de pisca, né, quando você para o carro na via, a luz de alerta, e aqui o botão para trancar e destrancar o veículo. À frente da alavanca de câmbio tem esse espaço aqui que funciona aí como um porta-objetos, inclusive onde o smartphone está, além da alavanca de câmbio aqui manual de 6 marchas. Falando do volante do carro, a gente vai ter aqui, vamos ver, ó, ajuste de profundidade e também o ajuste de altura. Então a gente consegue encontrar uma posição confortável aqui ao volante. Lado esquerdo, você tem aqui o controle de cruzeiro convencional, não é adaptativo. E você também tem aqui a possibilidade de usar o limitador de velocidade. Bom, limitador de velocidade em um carro manual, ok, está disponível. O mais importante é que está disponível, mas é uma coisa assim que às vezes o próprio controle de cruzeiro num carro manual é uma coisa que você não vai utilizar tanto assim, mas tem a função. Do lado direito, você tem aqui as funções para interagir com o painel digital à frente do motorista, já vimos aí no outro card. Então você tem um botãozinho aqui que você consegue alterar os modos de visão do painel, e você também tem aqui as informações do computador de bordo. Aqui inicialização de pressão dos pneus, aqui o computador de bordo A, né? No caso esse carro só tem um. Você também tem aqui a média de consumo, uma coisa que a Renault poderia ter colocado era o A e B, né? Então você vê que o carro rodou aí 72 km e tem uma média de 12,2 km por litro. Então, para o nosso teste aqui, vamos aproveitar aqui, vamos zerar para ver aí como é que o carro vai se comportar no teste que a gente vai fazer. Hora da gente dirigir aqui o Cardian manual, então, já que o carro é manual, então vamos lá, vamos engatar a ré, né, o câmbio manual, que tem aquele sistema do anelzinho aqui embaixo que você puxa para conseguir engatar a ré, e aí a gente já tem a câmera de ré. Vamos ver uma coisa interessante aqui? Olha só. Além da linha de guia fixa, né, que mostra a distância do obstáculo, você também tem a linha de guia dinâmica, que mostra o caminho que o carro está percorrendo. Isso aí acaba ajudando bastante na hora que você faz aí as manobras, né? Então, para o lado que você vira o volante, quando a ré está engatada, olha só, ele vai mostrar aí para você o caminho que você consegue fazer, acaba ajudando, né? Uma coisa que eu acho é que poderia ter um pouco mais de resolução aqui nessa câmera, né? Você vê que ela é uma câmera de baixa resolução. Você tem algumas coisas que você pode fazer aqui, como desligar a linha de guia fixa, desligar a linha de guia dinâmica e mexer aqui na cor, contraste e brilho da imagem para poder melhorar um pouquinho mais as coisas aqui. Mas a resolução efetivamente poderia ser melhor. Bom, então vamos lá. Agora, primeira marcha. Primeira coisa que eu já vou destacar aqui para vocês é a embreagem do carro. A gente tem carros, às vezes, que tem a embreagem um pouco mais dura, né? Ela necessita que você pise com um pouco mais de força na embreagem. E eu já vou destacar que a embreagem aqui ela tem um acionamento mais macio. Então não é uma embreagem pesada, é bastante tranquilo de você usar ela. E na hora que você passa a marcha,
também tem aquele outro detalhe, tem algumas embreagens que você precisa pisar até o fundo para conseguir trocar de marcha, para o câmbio não arranhar. Aqui não, você dá um toquinho assim, tipo na metade do curso, e você já consegue fazer a troca de marcha. Outra coisa sobre câmbio manual. A gente conhece historicamente alguns câmbios que, quando você está fazendo a seleção da marcha, apesar de você ter, claro, primeira, segunda, terceira, quarta, se olhando para a alavanca, você não sabe exatamente em que marcha que o carro tá, porque não é um câmbio muito desenhado. Aqui ele é. Então, olha só. Aqui nós temos a terceira, aqui nós temos a segunda, aqui nós temos a primeira. Então, você vê que a posição da primeira para a terceira para a quinta é bem diferente. Então, é um câmbio que ele consegue mostrar para você exatamente a marcha que está simplesmente olhando a alavanca. Isso é legal. Para quem gosta de câmbio manual, é uma coisa interessante. Outra coisa aqui, já vamos aproveitar, eu estou aqui numa subidinha, ó, vou deixar o carro perder velocidade, eu estou em segunda, aqui o certo seria em primeira, nós vamos acelerar. Ó, ele demora para responder, mas depois que o giro do motor sobe, você vê que ele tem uma boa disponibilidade de torque, né? Então, desde que você não esteja aí praticamente em marcha lenta, você tem uma resposta legal. Então, para quem gosta de câmbio manual, eu particularmente já tive uma época na minha vida que eu adorava câmbio manual. Hoje eu já estou bem acostumado aí com os sistemas de câmbio automático, CVT, robotizado de dupla embreagem. Mas tem um certo saudosismo dirigir aqui com o câmbio manual. Tem gente que gosta de ter esse controle. E aqui nessa região onde a gente está aqui de São Roque, tem bastante subida e descida, o câmbio manual é legal para algumas coisas, né? Então você quer sair um pouquinho mais quente de uma lombada, vai, canta até um pouquinho de pneu numa passagem de primeira para segunda, olha aí, o carro anda bem. Esse motor aqui, 1.0 3 cilindros com 220 Nm de torque, né? É o maior torque aí da categoria entre os modelos. Responde muito bem, então o carro fica um pouco mais divertido para você dirigir. Olha aí, uma segunda, você vê que o carro tem uma boa resposta. Outra função do câmbio, né? Por exemplo, uma descida como essa, às vezes o motorista quer segurar o carro no motor. Com o câmbio manual fica muito mais fácil fazer isso e você consegue segurar muito melhor do que um carro automático. Sabendo aí exatamente o escalonamento correto da marcha, você sabe onde cabe ou não uma marcha para você fazer uma redução. Também vai chegando numa lombada, dá para aplicar aqui uma reduçãozinha, né? Então, é uma coisa que para quem gosta de câmbio manual, é bem interessante. E eu vou dizer, olha, considerando que o Cardin vai ser o único aí da categoria, olha que legal, segunda marcha, terceira, e tem um desempenho legal. Aqui com tudo isso aqui de lombada fica até mais legal para você poder testar. Ó, vou sair em segunda, só para ver o torque. Ó, agora já entrou o torque do motor, você vê que a resposta... Terceira, o câmbio é bem fácil de entrar, né? Ele é bem desenhado, então não tem aquela coisa de eventualmente errar a marcha. E eu gostei desse câmbio manual. Eu vou dizer para vocês que esse câmbio aqui me lembrou alguns modelos lá do passado de marca japonesa que tinha o câmbio bem desenhado. Outra coisa também que eu achei legal, ó, a alavanca de câmbio quando eu acelero ou desacelero, olha só que interessante. Tinha carro lá no passado que você tinha o câmbio manual, você acelerava, a alavanca ficava balançando, chacoalhando. Aqui não, ó. Ela fica paradinha, olha que legal. Gostei da precisão do conjunto. E para quem é saudosista, gosta de ter o carro na mão, olha, ficou legal esse câmbio manual aqui no carro. Dá para fazer umas reduçõezinhas aqui, tá vendo? Bem legais. Faz um bom tempo que eu não dirijo carro manual, pessoal, porque agora os carros são tudo automático, né? É difícil você sentar num carro com câmbio manual, mas
Achei que ia até ter mais ruinzinho para dirigir. Vamos lá, acelerar um pouquinho mais. Vou forçar um pouquinho mais aqui. Olha, gostei. Na minha opinião aqui, aprovei esse conjunto de câmbio manual. Claro, não é o conforto do automático, não vai ser porque a proposta não é essa, mas tá casando direitinho esse motor 1.0 turbo com esse câmbio manual de 6 marchas. Bem interessante. Aproveitando aí o lançamento da nova versão do Renault Kardian, olha só, trouxe aqui mais uma vez Aldo Costa, diretor de marketing da Renault, já esteve com a gente no lançamento do carro, mas agora ele vai explicar. Aldo, qual é o sentido de vocês irem na contramão do mercado, lançando um carro com uma transmissão manual, quando todo mundo foi para o automático, CVT e companhia limitada? Então, Jorge, bom, primeiro um prazer estar aqui de novo com você, falando um pouquinho sobre o nosso Kardian, né? Esse carro fantástico que a gente lançou no mercado brasileiro esse ano, que é uma revolução dentro da marca, traz a nova plataforma a RGMP, né? A Renault Group Modular Platform, e a gente tem aqui uma proposta que é muito simples, na verdade. Ela é uma extensão da nossa oferta para o cliente. A ideia é ser mais democrático e trazer uma ampliação, né, do nosso line-up. A gente traz, então, a versão mecânica. A gente sabe que tem um potencial e tem clientes para esse tipo de versão. Sabemos aí de clientes hoje do segmento dos hatches compactos que muitas vezes são equipados ainda com câmbio manual. Então a gente vê que tem aí um interesse para migrar para um SUV compacto, e essa versão se encaixa bem como uma versão de acesso para o segmento do SUV compacto. Então vocês acreditam que, indo na contramão da tendência, vocês vão buscar aqueles clientes que hoje literalmente estão desatendidos em ter um modelo com câmbio manual e motor turbo? Além disso, perfeita a sua memória aqui, trazendo também a oferta de um motor turbo, né? Então aqui a gente tem uma combinação realmente que é exclusiva no mercado, um motor turbo com uma caixa mecânica em um SUV compacto. Olha aí, pessoal, mudando aí então realmente essa tendência. Agora, uma questão, vocês ao comunicarem o carro, bateram bastante na tecla da questão da eficiência, né? A gente sabe que o câmbio manual, normalmente, né, ele acaba sendo mais eficiente do ponto de vista energético. Por quê? Quando você compara com um câmbio automático, um câmbio CVT, você vai ter ali um conversor de torque que vai jogar energia fora. Mas vocês têm o Kardian com uma caixa robotizada de dupla embreagem, que na prática tem uma construção de caixa manual, apenas com 2 embreagens ali atuando para te dar mais conforto, né? Mas aí a pergunta, esse sistema de câmbio manual consegue ser mais econômico do que a caixa robotizada de dupla embreagem? Eu acho que para o cliente é um conjunto de aspectos, né? Primeiro que, por si só, é uma versão de entrada que oferece um preço do veículo em si, mas em conta, né? 107 mil reais, né? Exatamente. Então estamos falando de um carro que parte de 106.990, um preço mais acessível para o cliente. Segundo, você tem, obviamente, aspectos como manutenção, que é um pouco mais em conta do que uma caixa automática. E o consumo, ele é muito próximo, na verdade, até pelas calibragens que a gente tem, é muito próximo da nossa DCT. Então, a questão consumo, ela nem é tão relevante assim. E, obviamente, quando a gente está num carro manual, depende também muito do perfil de condução, né, da pessoa que está ao volante. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi tudo direitinho. Eu poderia dizer que vocês têm aqui, então, um carro focado no custo-benefício, com um custo de manutenção mais baixo e que preserva aí a questão do ser divertido ao dirigir
Seriam esses os 3 pilares principais do novo Kardian, né? Porque o carro é bem recente, da nova versão do Kardian com transmissão manual? Sem dúvida. E o prazer ao dirigir é um ponto fundamental. Esse produto, seja na versão mecânica, manual, seja na versão automática, ele entrega muito prazer ao dirigir. Dinâmica de rolagem, as relações de marcha, seja na versão manual, seja na versão automática, a dinâmica de condução desse carro é uma prioridade para a gente. Bom, pessoal, vamos ver se a Renault agora fez aí uma aposta audaciosa, né, de ter um carro com transmissão manual. Vamos ver como é que o mercado vai aceitar tudo isso. Mas eu posso dizer para vocês que o conjunto mecânico ficou divertido, isso ficou. Aproveitando aí o lançamento do Kardian manual, pessoal, a Renault escolheu como base o Dream Car Museum aqui em São Roque, local que vocês já viram em outros vídeos aí no canal do Comprecar TV, né? Mas olha só, aí eu tive a oportunidade de juntar 2 coisas muito célebres e raras. Primeiro, Kaique, diretor de comunicação da Renault, que é difícil falar com ele, o homem tem uma agenda complicada com esse carro aqui, clássico, que faz parte do acervo do Dream Car Museum. E agora nós vamos conhecer um pouco de história, porque o Kaique é um cara que conhece tudo. Fala um pouco desse carro pra gente, a história do nome, como é que funciona tudo isso aqui? Bacana, bacana. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da história então. Óbvio, né, esse carro faz parte importante da história da Renault. Vale dizer, né, a Renault tem mais de 125 anos de história. Foi fundada lá em 1898, em Paris, né, e de lá a história toda até os dias de hoje. E no Brasil, né, o ano passado comemoramos 25 anos da fábrica da Renault no Brasil, né, foi inaugurado no final 4 de dezembro de 1998, porém, a gente sempre fala isso com muito orgulho, que a Renault já está presente no mercado brasileiro há muito mais tempo, exatamente na década de 60, quando chegaram no Brasil esses carros aqui. Esse carro, que é um Gordini, né, muito famoso no Brasil, naquelas décadas de 60, 70, foi um carro que foi produzido no Brasil. Produzido no Brasil. Produzido no Brasil. Só que na época não tinha uma fábrica da Renault. Então a Renault, ela fazia um esquema de licença. Então ela, por meio de licença, ela licenciou no Brasil uma empresa que se chamava Willys Overland, que produziu no Brasil o Gordini, o Dolphine, né, e também o Interlagos, que é outra história. Essa é outra história. É isso aí. O Dolphine é um carro exatamente igual a esse, né? 4 portas e tal, é um carro, né, para a família da época e tudo isso, e tinha a história do Gordini, que ele era um carro que tinha muita essa receptividade do mercado para a família, mas tinha também alguma imagem de não ser tão robusto, ok? E tinha uma outra versão que era essa, que é a Gordini. Uma curiosidade, eu acho que nem todos, né, vão saber disso, Gordini na verdade é o nome de um francês, que se chamava Amadé Gordini. O que ele fazia? Ele pegava os carros da Renault e preparava para competição, deixava eles mais potentes, mais rápidos. A gente já viu isso, pessoal, em várias outras marcas, né? Verdade. Várias outras marcas passaram por isso, de ter um célebre preparador que emprestava o sobrenome para os carros. Na Renault não era diferente. Exatamente. Então aqui no Brasil todo mundo conhece o Gordini, mas nem todos conhecem essa história. Na Europa não. França, todo mundo conhece o Gordini com um preparador de carros, competição e tudo mais. Então sempre utilizamos a competição para isso, né? Trazer mais ainda o desenvolvimento de produto e esse ar esportivo. E daí vem, né, uma curiosidade, esse 40 que está aqui no carro. O 40 que está aqui no capô, né, aqui do lado e tudo isso, era 40 HP de emoção. 40 HP de emoção. Naquela época, 40 HP era importante, exatamente, né? Era bastante coisa. É isso aí. Porque quando, vamos lá, né, um pouco da história ali, quando a gente fez os primeiros carros Renault, o motor tinha um cavalo e meio. Então aqui nessa época, os carros tinham 25, 30 cavalos. Então o 40 cavalos de potência era já um carro preparado, um carro esportivo e tal. E aí, junto com essa imagem de esportividade, na época, o publicitário Mauro Salles, né, muito famoso no Brasil, tem uma história fantástica de vários momentos dele, fazendo coisas muito criativas, criou
né, exatamente para o departamento Willys, da Willys Overland, a primeira equipe de competição oficial do Brasil. E nela tinha nomes fantásticos, né? A gente vê aqui nesse carro, estão pintados alguns desses nomes dos pilotos. Um deles que é o primeiro, o Bird Clemente. Aqui tem Luiz Antônio Greco, que era o chefe de equipe e também piloto. Aqui tem o Wilson Fittipaldi Jr. Wilson Fittipaldi Jr. andou de Gordini em Interlagos. Então, aqui Carol Figueiredo, Chico Lameirão, todos esses foram pilotos da equipe oficial da Willys, né, que corriam de Gordini, também depois de Interlagos, que vamos falar disso, a história depois. Então, Mauro Salles criou, Luiz Antônio Greco, vale dizer, o filho dele hoje, né, o Greco, também, né, Fábio Greco, hoje é presidente da Comissão Brasileira Técnica da CBA, estão todos sempre envolvidos com competição. Bird Clemente, infelizmente, nos deixou o ano passado, uma figura fantástica, né, muito amigo de toda essa turma, um dos ídolos de quem começou a competição no Brasil. Então, viu aí o Wilson Fittipaldi, né, o Emerson também participava dessa turma toda. Aqui temos o nosso moco, né, que é José Carlos Patti. Que dá o nome ao Autódromo de Interlagos. Também participou dessa equipe oficial Willys de competição. Então era o que tinha de melhor no Brasil. E eles fizeram uma coisa que mesmo hoje seria uma grande loucura, né, uma loucura do bem, digamos assim. Eles bolaram uma ação marqueteira, digamos assim, publicitária, fantástica. Na época, Interlagos já existia, mas não estava ainda completamente acabada. Não tinha box, por exemplo. Eles pegaram o autódromo de Interlagos, construíram os boxes. Eles foram atrás da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, que até hoje controla a Fórmula 1 e tudo isso, e foi um fiscal da FIA na Willys Overland, aqui em São Paulo, né, escolheu 2 carros primeiro de Gordini, identificou depois um deles, tirou da fábrica, levou para Interlagos e lá essa equipe passou 22 dias andando sem parar no Gordini. Mais de 50 mil quilômetros ininterruptos. Isso exatamente para provar... Muito mais do que a competição Le Mans, né? Se você for fazer a proporção, muito mais. Le Mans é 24 horas. Então, muito mais. Então, todos esses pilotos andaram e bateram durante esses 22 dias mais de 50 mil quilômetros que eles rodaram no Gordini para comprovar a robustez do produto, né? Esse era o objetivo, com toda essa produção, digamos assim. E aí, temos aqui um adesivo que mostra isso. Vamos ver o adesivo. Foram registrados 133 recordes de tempo e distância e velocidade, recordes nacionais e internacionais, homologados pela Federação Internacional de Automobilismo. Então, esse carro representa, é um tributo, não é o carro que correu, mas ele é uma reprodução do veículo que era a identidade visual. Amarelinho, com a faixa verde, né, obviamente homenageando o Brasil, com essa fantástica equipe, comandado por Mauro Salles, Luiz Antônio Greco e todos esses pilotos, que nós já citamos alguns deles aqui, ficaram lá andando em Interlagos 24 horas. E aí tem várias histórias em torno disso, né? Por exemplo, o carro, em determinado dia, com o próprio Bird Clemente, que era um as do volante, capotou. E aí? Capotou, perdeu o para-brisa, e aí? Colocaram o carro de pé de novo e continuaram sem para-brisa. E vambora! Desamassaram o capô aqui, o teto do carro, e foram embora. Então foram várias e várias histórias, 22 dias dentro de Interlagos, de dia, de noite, com chuva, com neblina, que era muito comum, e até hoje ainda é em Interlagos. Então uma grande aventura, e isso foi em 1964. Então esse ano fizemos uma bela homenagem a esse time, né, num evento, o Festival Interlagos que teve há poucos meses, né? Fizemos questão de convidar todos os familiares e pilotos vivos, temos 3 ainda, para poder comemorar, então, os 60 anos desse feito histórico dos 133 recordes do Gordini em Interlagos. Pessoal, como vocês viram, eu prometi para vocês que eu ia trazer aqui 2 ícones. Vocês viram a história do carro e o que o Kaique conhece desse negócio? Eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou ver se eu consigo alugar o Kaique uma hora para a gente fazer um podcast no YouTube do Comprecar TV, uma coisa que a gente está preparando aí em breve. Vou trazer o Kaique para contar todas essas histórias, mas vocês viram que legal? E esse carro, se você quiser ver ao vivo, tá aqui no Dream Car Museum em São Roque. Então, aproveitando aí o lançamento do Card, olha que história legal que a Renault tem aí no mercado brasileiro.
Aproveitando a passagem aqui no belíssimo Dream Car Museum, mais uma vez eu tô aqui com o proprietário Marcelo Elias, está aqui com a gente no evento do lançamento aí do Cardian Manual, mas olha só, a gente separou aqui um exemplar da Renault que faz parte do acervo aqui do Dream Car Museum. Marcelo, que carro que é esse? Tudo bem, Jorge? Então, o Dream Car tem um carinho especial pela marca Renault, sabia disso? Tô vendo aqui, né? Esse carro quantos anos tem? Quase 70. Quase 70 anos tem esse carro. Tá melhor que eu e o Marcelo junto. Sem dúvida alguma. Mas qual é o nome desse carro? Esse carro tem um apelido bem curioso. Esse carro, o pessoal conhece ele como Rabo Quente, Renault Rabo Quente. Renault Rabo Quente? Por que Renault Rabo Quente? Porque o motor dele fica lá no rabo dele. E aí esquenta. Aí esquenta. E ele tem um rabinho, ele é legal. A famosa bundinha. Como é que é esse carro? Mas o nome certo dele qual que é? É um Renault 4CV. 4CV. É um carro pós-guerra, né? É um carro pós-guerra, ele foi desenvolvido durante a guerra por alguns engenheiros, mas de maneira clandestina. Não, clandestina mesmo. Aí, quando ficou pronto, levaram lá para a diretoria e eles resolveram produzir o carro. E o detalhe é que esse carro aqui nunca veio oficialmente para o Brasil, né? Os que tem foram importados depois de velho. Depois de velho? Então, quer dizer, são pouquíssimos exemplares como esse no Brasil. Nesse estado são raríssimos, mas tem poucos. De uma maneira geral, acho que são muito poucos. Eu não sei exatamente quantos, mas são poucos. Eu já vi que esse carro aqui tem alguns adesivos especiais aqui, como julgado. Esse aqui tá com um estado... Tem julgado, tem aqui premiado. Esse carro foi premiado em Lindóia esse ano. Então aqui nós temos um carro com um índice de originalidade absurdo. Absurdo. O máximo possível, né? E funcionando. Funcionando 100%. Pessoal, eu acabei de ver esse carro sendo dirigido para cá. E esse aqui, pode-se dizer que é um dos exemplares aí mais raros do seu museu? Não, nós temos coisa... É um carro raro que merece ter um lugar de destaque dentro do museu. Mas assim como esse, nós temos aí quase mais de 100 carros no mesmo padrão. Pessoal, então para vocês conhecerem o Dream Car Museum, Marcelo, quais são os dias de funcionamento? Como é que o pessoal faz para vir conhecer aqui esse fácil, e outros? É muito fácil. Nós estamos aqui a 40 minutos de São Paulo, né? Você tem duas opções de estrada, ou a Castelo Branco ou a Raposo Tavares. Chegando em São Roque, do centro de São Roque para cá, são 10 minutos. Então é bem fácil, bem simples. Nós funcionamos de terça a domingo, das 9 às 7 horas da noite. Bom, pessoal, como vocês viram, vale a pena fazer a visita, porque não é só esse carro raro que tem aqui, tem vários outros exemplares. E olha, digo para vocês, o local é muito agradável, tem praça de alimentação, tem área para criança, tem pistas aqui do lado com apresentações, tem pista de kart, tem pista de drift, muita coisa legal. Então, se você ainda não veio, vale a pena vir conhecer o Dream Car Museum para conhecer um pouco da história da Renault e muitos outros carros. E o que a gente pode dizer como conclusão aqui do Cardian, agora na versão Evolution também oferecido com o câmbio manual de 6 marchas? A gente vê claramente que é um carro de custo-benefício. Por quê? Por R$ 106.990, você vai levar para casa um carro que já vem com 6 airbags, também rack de teto que você já tem a possibilidade de mudar a posição das barras, faróis iluminados em LED, um motor 1.0 turbo de injeção direta com ótimo torque, 220 Nm, também um porta-malas bastante amplo. O carro tem todos os principais itens, né, como a tela da central multimídia ali, que oferece integração Android Auto e Apple CarPlay, e até mesmo um painel digital. E tudo isso por pouco menos que R$ 107 mil. Eu diria que é uma solução interessante para quem gosta de câmbio manual, certo? Não é todo mundo, mas a Renault foi entender aquele cliente que estava insatisfeito porque não tinha mais câmbio manual. Olha aí a opção com um carro relativamente completo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.